Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Fique à vontade. Esse é o seu canal de culto, é o canal de discipulado, é o canal também de oração, de adoração. Quando você chega nesse canal, você está chegando à tenda da adoração. Glórias a Deus pela sua vida, viu? Deus vem abençoar você, sua família, enquanto você estiver acessando o nosso trabalho. Enquanto você estiver fazendo qualquer procedimento de apoio ao nosso trabalho, saiba que Deus está preparando uma recompensa para você, em nome de Jesus. Amém? Você que está chegando pela primeira vez, já se inscreva aí, ativa o sininho, porque se você não ativar o sininho, o YouTube não vai identificar que você quer ser notificado dos próximos conteúdos que a irmã Maricélia vai estar postando. Então é muito importante que você se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam estar também conhecendo. Você vai estar sendo um parceiro do nosso trabalho. E fazendo assim vai estar nos ajudando a crescer e fazendo com que a gente possa estar enviando cada vez mais vídeos, mais pessoas possam estar chegando ao nosso trabalho para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Você que também já é nosso inscrito, muito obrigada por tudo em nome de Jesus. Então, nós estamos chegando aí a mais um tema sobre culto no lar, parte 2. Se você não assistiu o vídeo parte 1, já aconselho você a acessar aí o nosso canal, já primeiro assistir esse vídeo, parte 1, para depois você assistir esse, para que você entenda algumas etapas que tem que ser feitas antes de chegar nos elementos que eu vou estar falando no vídeo de hoje. Então vamos para o tema em nome de Jesus. O trabalho de culto no lar, ele é um trabalho muito importante da igreja. Eu posso dizer que ele é um dos trabalhos mais importantes que tem dentro de uma igreja e que não pode faltar e tem que ter, porque ele gera reflexos no crescimento do ministério da igreja, quando a gente fala, né? O trabalho de culto no lar, ele muitas das vezes não aparece dentro da igreja de forma física, mas ele aparece de forma espiritual, trazendo benefícios às famílias, trazendo cuidados, e é uma forma mais expressiva de acompanhamento que uma igreja pode fazer para um membro, que é a parte de estar ali no lar dele, fazendo uma oração, fazendo um acompanhamento. Então o culto no lar ele tem várias vertentes, tem vários temas, tem aquele culto. Por que eu estou falando que tem várias vertentes? Porque quando falamos culto no lar, a gente pensa simplesmente naquele culto que se é cantado louvores, que se é dado oportunidade. Mas o culto no lar é todo aquele trabalho que é feito no lar, pela igreja. Então, se você vai levar uma santa ceia, é um culto no lar. Se você vai fazer uma visita rápida, é um culto no lar. Se você vai na casa daquele irmão rapidamente fazer uma oração por alguma situação, é um culto no lar. Se é um trabalho de campanha, é um culto no lar. Se a sua casa ela é um ponto de pregação, é um culto no lar. Então, todo o trabalho que é feito pela igreja no lar dos irmãos, que é feito pela comissão de visita, ele é um culto no lar. Só para a gente poder entender isso aí. Independente do tempo que vai ser feita aquela reunião, mas ele é um culto no lar. Porque culto é tudo aquilo que a gente faz para Deus, que oferece para o Senhor, se transforma em culto, em sacrifício vivo. Então a gente está só fazendo questão de fazer esse resumo para que você possa entender que tudo que você está fazendo na casa de alguém, uma visita rápida, levando uma pessoa com você ou até mesmo indo sozinha, se transforma em culto no lar. Nós hoje vamos estar dando continuidade a alguns assuntos que nós comentamos no vídeo anterior, de coisas que não pode se acontecer nessas reuniões nos lares e coisas que devem ser feitas corretamente. Nós falamos na versão anterior, no nosso vídeo, que a primeira coisa que se faz é a oração. Então, a partir de agora, a gente vai dar dando continuidade onde nós paramos. Ou seja, abordando os temas que não foi falado. Uma coisa que a gente precisa entender e estarmos atenta, que quando você chega, que vai para um culto no lar e chega antes da hora que vai começar, é muito comum, você marca ali aquele horário, o culto no lar é na parte da tarde, um exemplo, marcou ali às 15 horas para as irmãs estarem naquela determinada casa. Sempre tem algumas irmãs que chegam antes da hora,
Aí o dono da casa vai lá, abre o portão, tal, recebe, aí a pessoa tá ali, ela tá aguardando chegar a liderança, a pessoa que vai dirigir, ou as demais irmãs para começar. Então é muito comum você ser convidada para sentar, a pessoa te oferecer uma água, tal. E aí aos pouquinhos vai chegando as irmãs para se reunir para depois começar o culto. Uma dica boa é tomar cuidado com o que você conversa. Porque às vezes você vai se reunir para um culto no lar que não começou ainda, e a gente acha que aquele momento ali é como se fosse um recreio, como se fosse um momento de diversão. Vamos conversar sobre receita, culinária, vamos falar sobre cabelo, vamos falar sobre N coisa. E às vezes ainda tem aquelas irmãs que aproveitam que está indo para um culto no lar, que vai encontrar uma irmã lá que ela tem afinidade, aí às vezes até leva algum produto, leva uma como é que eu vou falar, uma revista de produtos cosméticos para mostrar e quer unir o útil com o agradável. Não é correto fazer isso. Tem que se tomar muito cuidado com o que você faz, porque quando eu estou indo para um culto no lar, eu estou numa posição de soldado. Eu estou indo prestar um serviço espiritual. Seja aquele soldado agente de saúde, o agente de segurança, o agente de assistência, ou até mesmo didático. Então eu preciso ter esse entendimento que sempre que eu estou indo para um culto no lar, eu estou indo oferecer uma ajuda espiritual, oferecer um socorro. E tudo que acontece antes de começar o culto, durante o culto e após o culto, ele tem que ser um momento de muita vigilância. Porque o que você faz antes do culto e após o culto, ele vai interferir no resultado daquele culto que você vai estar oferecendo para o Senhor. Porque se a gente vai ministrar uma oração no culto, se a gente vai estar oferecendo para o Senhor um louvor, orando pelo problema da pessoa da casa, orando pelo problema das pessoas presentes, toda aquela oração que você fez, ela precisa ter eficácia. Ela precisa estar sendo acompanhada de uma vigilância. E se a gente não faz isso, a gente pode colocar tudo a perder. E inclusive uma atitude minha pode colocar a perder alguns resultados na vida de outras pessoas. Já que quando eu estou cultuando, eu também estou ali representando o próprio Deus, através do meu chamado, do meu ministério ali naquele lugar. Deu para entender? Então, antes de começar o culto, você está ali, esteja ali naquele aquecimento, entenda que o culto ali vocês não começaram ainda, mas de uma certa forma, no mundo espiritual você já está cultuando ao Senhor e está naquela casa. Porque você colocou os pés naquela casa ali, então você já começou a cultuar o Senhor. Então não vamos estar falando de coisas que não têm a ver com o culto, não vamos estar ali alimentando certos assuntos que não trazem edificação e que podem ser muito perigosos porque podem abrir brechas no mundo espiritual. Amém? E outro assunto também, eu vou começar a partir do primeiro ponto, é isso aí. Chegou antes da hora, tome cuidado com o que você vai falar. O segundo ponto que eu tenho que tomar cuidado quando eu estou num culto no lar, seja eu dirigindo ou eu participando, isso aí seria até mais para o dono da casa, não é nem tanto para a pessoa que está indo para a visita. O dono da casa, depois eu vou estar fazendo uns temas bem filtrados, específico nisso aí, né? A postura do dono da casa que pede o culto. Mas nessa parte, nesse vídeo, eu vou estar colocando essa parte aí. Toma cuidado com as cadeiras, toma cuidado com a acomodação que as pessoas vão estar sentando, para você não ter problemas. De repente, na sua casa tem aquela cadeira que ela não está muito boa, está com o parafuso frouxo, ou está com aquela parte do encosto, como é que fala, frouxa. De repente você vai colocar aquela cadeira ali à disposição dos irmãos, vai ter algum irmão que vai sentar e pode acontecer até um acidente da pessoa acabar de quebrar a cadeira ou se escarrapachar no chão e vai ser uma coisa muito desconfortável, sem contar que tem a ver com a segurança da pessoa, que pode até se machucar. E de repente o culto acabar virando uma coisa confusa, né? Virar o inimigo colocar ali porque o dono da casa não vigiou e de repente a pessoa até se machucar mesmo, daqui a pouco tem que nem ter o culto, porque vai ter que chamar alguém para socorrer o irmão que caiu da cadeira ou a irmã que
quebrou a cadeira, ou não acontecer problema da pessoa se machucar, mas a pessoa ela não vai ter nem ambiente para estar ali cultuando. Ela vai ficar tão constrangida por ter que a cadeira ter caído com ela que ela não vai conseguir se conectar com Deus naquele culto. Então, você que é o dono da casa que pediu o culto, que vai receber os irmãos na sua casa, se organize. Esse seria o ponto 2, né, desse vídeo. Você prepare a sua casa, arrume a casa, deixe a casa cheirosa, fique atenta aos banheiros, se você tiver um banheiro só, amém. Mas se você tiver mais de um banheiro que vai poder oferecer aquele banheiro para as visitas, fique atento para ver se tem papel higiênico que está cheio, porque às vezes tem papel, mas o papel está acabando, aí a pessoa já vai usar o banheiro, já vai acabar o papel, o próximo que vai chegar no banheiro. Pior coisa que tem é você chegar no banheiro da casa de alguém e não ter papel higiênico. É horrível, é muito desconfortável você precisar usar um banheiro sanitário em qualquer lugar e não ter ali o papel, não ter ali uma toalhinha, os elementos de higiene dentro do banheiro para as visitas poderem estar ali fazendo, lavar as mãos, fazer todo esse procedimento. Então isso também é bíblico. Quando eu vou receber alguém na minha casa, eu preparar minha casa para aquelas pessoas, né? Porque eu estou recebendo as irmãs, os irmãos na qualidade de profeta. Então eu tenho que dar a honra de profeta para essas pessoas. Então isso vale mais para quem está promovendo o culto na sua casa. Se organize com antecedência, deixa ali a casa já preparada para receber as pessoas, fique atento aonde as pessoas vão sentar. Se for uma época de calor, procure deixar o ventilador posicionado. Se for calor e você não tiver ventilador, procure pegar um ventilador emprestado, porque é horrível você chegar na casa de uma pessoa um dia de calor para promover um culto e ficar ali suando, né? Porque não tem um ventilador para arejar o ambiente. E até porque é bom também ter o ar circulando, porque são várias pessoas que estarão ali reunidos naquele ambiente. Então, vai promover o culto na sua casa, organize a sua casa, prepare a sua casa para receber como se fosse Jesus, porque você vai estar recebendo Jesus na sua casa. Então esse ponto seria um ponto importantíssimo, a gente não deixar passar, deixar a nossa casa preparada. E você que está indo promover o culto, realizar o culto, seja na condição de líder ou na condição de participante, está atento também a esses detalhes aí, onde você vai sentar. Se você levou uma criança com você, um filho, outra coisa também que é importante. Às vezes você vai para um culto, não tem com quem deixar o seu filho, o bom seria até não levar. Porque esses cultos assim nos lares, quando a gente vai, a gente não sabe qual é o histórico espiritual que tem aquela família, a gente não sabe os desafios que nós vamos ter que encontrar, o que a gente vai absorver ali. E muitas das vezes quando levamos criança, a criança acaba absorvendo também. Porque às vezes a pessoa vai para um culto, leva uma criança que é indisciplinada, a criança fica lá andando, desconcentra os irmãos, fica chorando, então às vezes, dependendo da situação, se você não tem com quem deixar o seu filho, e você sabe que o seu filho tem algum problema de comportamento, e você às vezes não vai ficar numa saia justa lá naquela casa, às vezes é melhor até você nem ir, do que você ir levar seu filho para que aquela criança acabe atrapalhando ali e desconcentrando. E aí, você levando também seu filho, se tiver que a criança querer ir no banheiro, você vá com ela no banheiro, monitore ali, para aquela criança não entrar no banheiro lá do dono da casa, de repente escangalhar uma descarga, dar prejuízo com papel higiênico, porque é muito comum a criança fazer isso. A criança não tem maturidade, então vai pro banheiro, chega lá, fica brincando com papel, ou a criança vai lá usar o banheiro, deixa o banheiro da pessoa sujo, não dá descarga, né? Naquelas condições, igual um banheiro público, que às vezes a gente se depara com esse tipo de situação. Levou o seu filho para um culto no lar, você é responsável pelo seu filho ali, para que aquela criança não seja um problema naquele culto. Amém? Então vamos agora para o ponto 3. Antes de você começar, você já planejou o culto, você já sabe ali qual é o propósito do culto. Você também já organiza aproximadamente o tempo que você vai levar no culto. Você também tem que organizar quem é que vai ser o pregador, se vai ter pregação, porque dependendo do tema daquele culto, se é um culto no lar que você vai fazer, que vai priorizar mais o tempo de oração, então você tem que
organizar aquele horário ali de forma que você não fique atrapalhada no culto. Já vai sinalizando para os irmãos ali qual é o propósito daquele culto, o que vai ser feito naquele culto. Como que você vai sinalizar? Você já começa ali a deixar os irmãos cientes que você vai dar algumas oportunidades para os irmãos presentes, que você precisa que esses irmãos sejam um pouco objetivos. Se algum irmão for cantar, cada um vai oferecer a Deus algo que Deus colocar no coração de cada um, mas de forma objetiva. Porque é importante também que quem está dirigindo o culto sinalize isso para os irmãos presentes. Porque se você não sinalizar, às vezes mesmo você sinalizando, tem alguns irmãos que eles não têm muita sabedoria. Quando eles pegam a oportunidade, eles querem fazer de tudo um pouco. Eles querem ler o versículo da Bíblia, eles querem cantar, querem pregar. Então é muito importante que quem está dirigindo o culto deixe isso um pouco claro. Um pouco não, deixe isso claro para os irmãos já estar despertado e ligado nessa hora aí. Irmão, nós vamos estar aqui cultuando, nós estamos aqui para ajudar o irmão tal, ou a irmã tal, e nós vamos estar cantando aqui uns louvores, os irmãos nos ajudem. Você, quando está começando aquele culto, já deixe os irmãos cientes que eles precisam estarem ligados, conectados com o Espírito Santo. Não vamos deixar que nada nos dispersa do propósito que Deus trouxe a gente aqui nesse lugar. E aí você já sinalizou para os irmãos, então você já vai ficando um pouco mais à vontade, porque os irmãos já estão cientes do propósito daquele culto. E outra coisa também, que nós precisamos, quando estamos num culto no lar, e começamos a distribuir as oportunidades para os irmãos, vamos tentar ser objetivo e vamos tentar ser organizado. Como que você pode ser organizado na hora de você distribuir as oportunidades no culto no lar? Às vezes tem poucas pessoas, mas você avisa a pessoa antes que ela vai ter oportunidade para dar tempo daquele irmão organizar alguma coisa ali, saber que é ele que vai ser o próximo a falar. É muito comum você falar assim, vamos ouvir a irmã Cláudia. E a irmã Cláudia, a pessoa está ali, né, às vezes até acabou de chegar, que tem sempre aquelas pessoas que chegam atrasado, né, que não chega na hora que foi combinado. E aí às vezes a pessoa nem deu tempo de sentar, ainda vai se recompor ainda, né, está meio esbaforida, né, aquela coisa assim. Então é muito bom que quem está dirigindo o culto seja uma pessoa sábia, para não estar cometendo esse tipo de deslize, de já pegar a pessoa assim na hora, avisa a pessoa que ela vai ter oportunidade, ou você canta um hino, vamos cantar primeiro um hino, vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Eu quero convidar os irmãos presentes para a gente estar louvando um louvor da harpa, ou pode ser um louvor avulso. A gente não precisa estar presa só aos louvores da harpa ou do inário, porque às vezes você vai assistir esse vídeo, mas você é de outro ministério que canta louvores do cantor cristão, do inário, canta outros tipos de louvores de outras ferramentas. Então, amém. O importante é que você faça com aquela organização. Aí você fala, depois que nós cantarmos, eu quero estar ouvindo a irmã Cláudia também, e depois da irmã Cláudia eu quero ouvir o irmão Marcos. Vai sinalizando para essas pessoas presentes a ordem de que elas irão ter a oportunidade. É muito importante a gente fazer isso, porque a gente vai perder menos tempo e vamos pegar menos pessoas de surpresa para elas poderem ter a oportunidade. Então é muito bom a gente fazer isso no culto. Outro ponto também importantíssimo, agora já vai para o ponto 5, né? Eu estou nomeando aqui para eu não me perder. Todo culto no lar, ele tem que ter um tempo para a oração. Por que ele precisa ter um tempo para a oração? Porque a oração, a gente já falou em vídeos anteriores, é a oração que vai abrir portas, é a oração que vai destravar as coisas que estão travadas, é na oração que nós vamos chamar a presença de Deus para aquela casa, e é na oração que Deus também vai estar dando discernimento de próximas etapas a serem feitas no culto. É nesse momento de busca, de sacrifício vivo, que nós vamos alcançar o resultado, trazer a satisfação,
a sensação de dever cumprido para aquela pessoa que abriu a casa dela para realizar o culto ali. Porque uma coisa que a gente precisa entender, que quando eu estou realizando o culto na casa daquela pessoa, aquela pessoa criou uma expectativa. Ela criou um ato de fé, de querer que faça o culto na casa dela para que as coisas possam melhorar, para que Deus possa resolver ali, através das irmãs, através das orações, alguma coisa que tá fora do lugar. Então, quando eu estou indo oferecer aquele culto ali na casa daquela pessoa, eu estou indo prestar o quê? Uma ajuda espiritual, que a gente tem falado aqui. Oferecer um socorro para aquela pessoa. Então, eu não posso realizar um culto sem te reservar um tempo para a oração. Esse tempo, isso vai depender de cada situação, de cada região, do problema, do nível do problema. Então você pode reservar um tempo para oração 10 minutos, pode ser um clamor de 5 minutos, mas que tem que ter um tempo para oração com qualidade, tá bom? O bom é quando a gente tem um tempo maior, né? Meia hora, 1 hora para orar, para clamar, porque a gente sabe que quanto mais nós oramos, mais a gente traz a presença de Deus, a manifestação da presença dele. Porque às vezes a gente tem a presença do Senhor, mas não temos a manifestação dessa presença. Então, quando nós estamos orando, a gente tem essa possibilidade de estarmos trazendo a manifestação da presença de Deus para dentro dessa casa. Outra coisa também que nós precisamos, deixa eu só reservar um tempo para a oração, também reservar um tempo para a palavra final, né? Esse tempo que vamos reservar para a palavra, ele vai depender se aquele culto tem muitas pessoas não evangélicas, que às vezes aquele culto no lar tem pessoas da casa participando que não são evangélicas, ou alguém que levou um vizinho, levou alguém da família que não é evangélico. Então, muitas das vezes, a gente vai precisar de um tempo maior para a pregação final. Mas isso aí, quem é que vai organizar vai ser o dirigente do trabalho. Por isso que o dirigente tem que estar ligado com Deus. Quem vai dirigir esse culto não pode ser qualquer pessoa, porque quem dirige o culto ele vai ter um papel fundamental no desempenho do culto e até mesmo no resultado daquele culto, né? Porque se você coloca uma pessoa para dirigir que ela tem um ministério, né, da oração, tem o ministério da palavra, que ela tem aquele chamado por Deus para estar trabalhando ali em comissão de visita com pessoas, Deus já está ali trabalhando na vida dela. Então, ela vai estar ali ministrando algo que ela vive, algo que ela tem para dar. Então, é muito importante que a igreja tenha pessoas preparadas nas comissões de visita. Nem todas as igrejas hoje, elas investem nesse trabalho de comissão de visita. Tem algumas igrejas, alguns ministérios, que eles investem pesado nessa parte de células, né? Mas a grande maioria das igrejas não investe no trabalho no lar. Se investe muito no trabalho dentro da igreja, dentro dos templos. Se investe muito, né, na parte estética, naquela parte congregacional dentro da igreja, mas não se pensa nesse trabalho nos lares, que precisam ser estruturados, precisam ter uma nomenclatura dentro da igreja desse trabalho, um departamento, um ministério de comissão de visita. A gente vê muitos ministérios dentro da igreja, que às vezes alguns ministérios nem acrescentam muito. São bons, mas não traz tanto resultado quanto o ministério de comissão de visita, porque é o trabalho feito diretamente no lar e é o trabalho que está ligado diretamente à própria ordenança do Senhor Jesus, que é ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Porque o trabalho no lar é um trabalho fora do espaço da igreja. Está ligado à igreja, mas é um trabalho fora das 4 paredes da igreja. Então é um trabalho que ele tem a ver com o trabalho missionário de forma fortíssima, de forma expressiva, mas não se é investido. Então, a palavra, o tempo de pregação ele vai depender da situação do momento, que quem tem que ver isso é o administrador do culto ou alguém ali da equipe também da administração do culto que pode se fazer isso também. Outra coisa também, seja objetivo com as oportunidades, avise antes, né? Eu já falei sobre isso, que é a questão das oportunidades quando a gente vai distribuindo, a gente já vai avisando aos irmãos. O propósito, vamos ouvir o irmão agora se expressando, quem sabe o irmão tem algo para falar
para nós nessa tarde. Quem sabe o irmão vai cantar um louvor, vai fazer alguma coisa. É sempre bom que a gente verbalize de forma clara. Já aconteceu em muitos cultos da pessoa falar correndo, vamos ouvir aquela coisa correndo, e a gente ficar todo mundo assim naquele silêncio, sem entender. Às vezes é um nome que tem duas pessoas com o mesmo nome, né? Às vezes assim, é a irmã Daniela, né? Às vezes na igreja tem duas Daniela e naquele culto vai ter duas pessoas com o mesmo nome. Aí você tem que sinalizar o sobrenome, para não ficar aquela coisa confusa. Lembrando que qualquer coisa que acontecer no culto, que desconectar a atenção dos irmãos, já pode ser ali uma brecha para aquilo ali chamar outra distração e os irmãos se desconectarem. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.